Salve pessoal, tudo bem? Vocês aí, amantes da literatura, sejam bem-vindos. Eu sou o Ralph Peter, que apresenta com muito prazer o programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que resta depois 24 horas por dia, todos os dias da semana, à disposição de maneira gratuita. É só Livros em Revista, BCC Television, Livros em Revista, pum, vocês já estão vendo. E hoje nós estamos recebendo uma figura fantástica, particularmente em termos de trajetória. Estamos falando de Paulo Ludmer, um engenheiro, professor, músico, jornalista e demais atividades afins aí. E trouxe ao mundo um livro de poesias, que é o teu... Qual é o... É o 27º. 27º, nossa, que trajetória bacana mesmo. 27º livro, um livro que tem um título assim absolutamente fora da curva. Ele conseguiu se desvencilhar de todos os paradigmas que a gente conhece. Trouxe ao mundo o livrinho, é livrinho mesmo, porém muito gostoso de ler, porque é uma poesia, como eu falei, absolutamente fora dos padrões. Filactérios, que você vai fazer a gentileza de nos dizer o que é, por que você bolou esse título todo aí. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por ter vindo. Meus cumprimentos a todos, em particular aos que nos assistem em Portugal, é meu amor. Ah, sim, a nossa boa amiga Maricela Guedes, através do site www.com, nos insere em todo o universo lusófono. Sim. Filactérios vem do seguinte, há uma aliança entre o homem e Deus, o Deus e o homem. E essa aliança, ela tem um formato, tem um contorno, e são poucas palavras e que são contidas num pequeno cubo, e esse cubo os hebreus colocam na testa, entre o olho e o teto da cachola, e ele é posto todas as manhãs ao amanhecer, começa com um enrolar de um couro, tem que ser couro de animal de verdade, em geral carneiro, boi, e ele vai sendo enrolado e ele acaba sustentando esse cubo, então faz a oração. E ele não é um talismã, ele é são eflúvios do bem, da luz, e naturalmente também contém, porque tudo está contido no universo, também contém a sombra e as coisas menos virtuosas, segundo a nossa civilização. É muito relevante observar que a Bíblia, o livro sagrado, começa com primeiro se fez o verbo. E o verbo que Deus trouxe, o verbo, os hebreus são o povo do verbo, se apresentam como da palavra. Principalmente entre todos os verbos, o verbo ser, tudo que existe, tudo que é, verbo ser é divino, todos os conteúdos, todas as ações. O sujeito e o predicado do verbo, dos verbos diversos, são mutantes, são mutáveis, se transformam, mas o verbo é obra... É a essência. Maior. É a essência. E os filactérios são um pouco a responsabilidade de estar diante e de ser parte do verbo. Agora, tem uma bobagem enorme que é querer entender as razões de Deus, traduzir, não pode comer isso, não pode olhar horóscopo, não pode... Os diversos catecismos das diversas religiões, não é? Sem menosprezo a nenhuma, mas eu fico estupefato como seres humanos agregados em comunidades, né, igrejas diversas,
como eles conseguem traduzir, interpretar Deus, aí eu fico estupefato. Mas o Filactérios é a minha maneira de purgar e de criar e de inovar, de viver, de nadar, de todos os verbos, chamando atenção para ser uma pessoa. No caso que você explicou, que o sujeito enrola, aí chega, coloca na cabeça e tal, seria o que? Uma ilação a um porta-sabedoria, por exemplo? Olha, eu não sou religioso nem praticante, mas para estabelecer um contato respeitoso com o Espírito Divino, os judeus cobrem a cabeça. Eles põem aquele solidel. E o Papa também, e os cardeais também, para ter uma interface respeitosa e não direta ao homem-deus. Esse cubinho que tem os 10 mandamentos, as coisas essenciais, é um cubo preto pequenininho, mas sustentado por esses... Aliás, os indígenas, os nórdicos, as várias mitologias, mitologia básica, todas usam algo de ser vivo, chifres e esses couros, nessas tentativas de contato com umas dimensões inalcançáveis. Então, a sua pergunta era... se não seria o caso de entender esse gesto e essa colocação com todos esses adereços, tipo um porta-sabedoria ou alguém que porta uma certa sabedoria? É um ritual, faz parte inaugural de um ritual diário. Que não é qualquer um que vai poder fazer isso. Não, mas os judeus religiosos fazem regularmente, todos os dias. E é uma maneira de poder começar a rezar. Eu diria que no cristianismo as senhoras cobrem a cabeça com véus, algumas religiões cobrem o corpo todo, os burgas, as burgas, né? Aliás, já tem burkini, não sei se você viu, é um biquíni de burga, né? Tem sim, e ele, quando molha, ele não pode tolher os movimentos das senhoras molhadas, né? Eu estou dando risada da maneira como você falou, mas existe mesmo isso? Os burkinis, tenho foto, te mostro depois que interrompemos. Tem na internet à vontade. Tem vários modelos mais chiques, mais pobres. O duro é saber quando as mulheres estão de burca, quem é quem, né? Quando tira uma foto, né? Quem é o fotógrafo, né? Exato. Escuta, que tipo de poemas, como eu falei, você conseguiu se desvencilhar dos paradigmas e fez algo absolutamente diferente? Você dividiu em 3 partes. Sim. Vamos lá. Primeiro, os meus poemas pretendem ser cada vez mais claros ao longo desses anos todos e menos herméticos e terem um sentido que permite mais sentir do que pensar, porque quando você pensa, você reduz a potência do sentimento, eles conflituam. Ou distorce, né? Ou distorce. Eu dividi em 3 blocos o livro, porque eu estava lutando comigo mesmo e nos últimos 2 anos e com o entorno, e eu dividi a luta em 3 fases. Fiapos, em que todos esses novelos de fantasmas e de preocupações, de ansiedades nos assolam, os fiapos eu fui puxando os meus. É a primeira parte. A segunda parte se chama frêmitos, que são tremores, torpores que decorreram ou decorrem dos fiapos. E a última parte é a flambagem, em que eu ponho fogo em tudo, né? E naturalmente dá um doce flambado, né? Você dá uma dourada, fica mais gostoso. Eu pretendo. Espero que os leitores também possam nomear, porque hoje na literatura contemporânea o leitor ele é um partícipe.
O Borges dizia que o leitor é que escreve, é o outro que, com o seu repertório, ao lendo, constrói o seu livro individual. Isso dizia o Borges argentino, Jorge Luis Borges, que é um célebre. Tem um outro célebre argentino chamado Alberto Mangel, que eu cito nesse livro, Neofilactérios, que ele fala do ponto de vista do leitor. Quer dizer, o leitor, ao ler, ele é um viajante. Ele é um errante, de novo, o povo judeu. O povo judeu diz que viajar é errar. E o Mangel dá um novo foco, que é quem é você lendo, o que acontece com você. Isso lendo em tese. É maravilhoso. O Mangel está vivo, mora no Canadá. Você é argentino? É argentino. Mas falávamos sobre... Você disse que deixou muito claro os poemas e tal. Sim. Eu tive alguma dificuldade para entender, para me colocar no lugar de você escrevendo, e de fato, você tem que ler. Eu sou meio burrinho mesmo e tal, mas, velho, o teu poema não é para qualquer um, não. Eu vou discordar de você. Ele não é hermético, porém tem uma altura, uma dimensão cultural muito interessante. A gente viaja, mas viaja num etéreo que precisa puxar com força para voltar. Que não é brincadeira, não. Eu entendo bem isso. Primeiro, a gente precisa dizer que os poetas têm escrito, porque não encontram leitores, têm escrito para poetas. E, desculpe te interromper. Por que você acha que no Brasil poesia não pega? Não é pelo preço, porque tem livros de poesia baratíssimos. A dificuldade é que as nossas escolas não ensinam ler poesia. Por exemplo, como é que você vai ler um poema? Complicado ou não complicado? Conforme se lhe afigure. Primeiro você tem que localizar os verbos. Onde é que estão os verbos do poema? Depois, você tem que, dentro do poema, especialmente se ele for curto, essa tarefa é mais fácil, Sim. Você vai ver quem é o sujeito ou os sujeitos possíveis deste verbo. E depois, quais são os predicados possíveis para esse verbo. Aí você compõe pelo menos um sentido. Pode compor até mais, é quase que uma charada. O objetivo não é ser charada, o objetivo é que... Também outra coisa que as escolas não ensinam é que a poesia moderna, que não tem métrica, o verso é livre, o verso não acaba na linha. O brasileiro quer ler a linha e pronto, fazer um ponto teórico lá e dar um sentido para aquilo. Na maioria das vezes continua. Aí ele modifica o viés, né? Para quem lê, né? É um conjunto de bobagens que, uma vez explicadas, facilitam enormemente. Outra coisa, o brasileiro, com a educação lamentável que vem sofrendo, especialmente na escola pública, não é? Onde as crianças chegam aos 10, 11 anos, não sabem o que leram, não é? Apenas leram. Eu, com 10, 11 anos, no Colégio Estadual de São Paulo, em São Paulo, eu tinha inglês, francês, latim e espanhol. Eu acabei dando palestras na London Business School, no Woodrow Wilson Center, com inglês no ginásio do Estado. Imagina. Aliás, no teu caso é gimnásio, né? É, gimnásio. Bom, eu tenho 3/4 de um século, né? Então, os meus professores de português eram inesquecíveis. O que eu lia, e de sorte que esta incapacidade de desenvolvimento de um pensamento abstrato, eu tenho encontrado crianças de 10, 12 anos que não sabem fazer uma conta de divisão, de multiplicação. De sorte que se apresentar um poema ela é uma abstração insuportável. Meu amigo, tua aula é absolutamente impagável. Sim. Mas infelizmente o tempo acabou. Infelizmente. Eu fiquei muito feliz e meu abraço a todos que tiveram
a bondade de me escutar até aqui. Não, eu tenho certeza que estão todos maravilhados, porque realmente, e você está muito mais solto desta fita do que da vez anterior que você veio no programa. Preciso voltar a ver a anterior. Não, essa está ótima. Gostamos muito. Olha, muito obrigado mesmo por ter vindo. Muito sucesso para o Philacterius, que na internet diz que é outra coisa e eu confio no que você fala. Pessoal, Paulo Ludmer, Philacterius, um novo livro bom de poemas para a gente ler com calma, com relax, porque ele é muito profundo, o livro é pequeno, porém muito profundo e vale a pena cada segundo despendido na sua leitura. Pessoal da técnica, Luciana, Verão, Betânia, muito obrigado pela atenção e força. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, voltem sempre, agradeço a paciência, a relutância e a bondade de nos ver. Muito obrigado, até a próxima semana. Tchau, tchau.